que nós vamos apresentar nesse curso é uma lógica cujo objetivo é torná-la conhecida, né, aos alunos, mas uma lógica que é inerente à matemática, uma lógica própria para se fazer ciência, né, na verdade, para fazer ciência matemática. A matemática ela é consistente, né, então ela tem o seu próprio sistema, né, ela é sistemática e a partir disso você obtém as relações, a partir de algumas coisas que você tem que tomar como verdades, né? Você começa admitindo, sempre tem um princípio aí, alguns princípios que você admite verdadeiros, mas a partir desses princípios você obtém várias relações, né? Você obtém propriedades, relações e você vai buscando, né? Vai buscando cada vez mais, talvez, né? A pesquisa em matemática ela é a partir disso que outras relações você consegue obter. A gente usa as regras, né? A gente usa as regras próprias da linguagem matemática, né? da lógica matemática. Então, lembrando, né, que essa lógica ela é um sistema, como eu estava dizendo, né? Ela é um sistema no qual você admite algumas verdades, né, várias delas, a gente chama isso de axiomas, né, a gente chama isso também de postulados, axiomas e postulados, e a partir dos axiomas ou postulados, que são aquelas verdades que a gente admite, e também da própria linguagem, dos símbolos que a gente usa, e existem também linguagens, né, adequadas para que você desenvolva toda a matemática, por exemplo, a linguagem, né, de Zermelo-Fraenkel, né, a gente tem a linguagem de Kelly-Morse, né? Então nós temos algumas linguagens próprias da matemática que nos dá os símbolos, nos dá as relações e a partir disso a gente vai encontrando relações, outras relações, deduções, né? Que são as demonstrações em matemática. Então nós temos o que se chama de teorema, o que se chama de proposição, o que se chama de corolário, que é uma consequência imediata de uma proposição ou de um teorema. Nós temos lemas que são resultados auxiliares, mas nenhum desses, né, admitidos como verdadeiros, todos deduzidos a partir daquelas verdades, das relações que você admite inicialmente. Então, esse padrão, né, que é formado pelo sistema axiomático da matemática, né, as regras da matemática, elas independem desse valor de quem está se apropriando, de quem está conhecendo. É isso. Então, quais são os princípios da lógica, né? Nós temos o princípio do terceiro excluído, não há um terceiro valor lógico possível. Então, uma proposição, né, quando você olha para a lógica matemática, então você tem uma proposição, né, uma sentença matemática verdadeira, né, as duas possibilidades. Ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Então, tem somente esses dois, não há um terceiro valor. Então, é o chamado princípio do terceiro excluído. E uma sentença, ela também não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Simultaneamente verdadeira e falsa. Então não há contradição em matemática, chama princípio da não contradição. Não há contradição na lógica matemática. Conectivos, que é o eu, o ou, sei somente seu, sei então, esses conectivos, eles são, na verdade, elementos desse sistema, dessa linguagem. A matemática ela tem uma linguagem própria, né, com os símbolos, com os conectivos, né, tudo isso formado, né, dentro desse sistema, pertence a esse sistema. Você usa, né, esses conectivos para poder expressar, né, para deduzir, né, na verdade para construir, né, afirmações em matemática, tudo por meio desses símbolos, né, dessa linguagem matemática que ela é adequada e é adequada à lógica. A tabela verdade é somente um mecanismo para você visualizar, né, aquilo que você está admitindo como verdadeiro. Então, por exemplo, né, qual que é a hipótese, o que você admite como verdadeiro? Que em matemática, quando você diz algo do tipo uma sentença e outra sentença, essa nova sentença formada por alguma coisa e outra, só vai valer, só é verdadeira quando as duas sentenças dadas são verdadeiras.
Por exemplo, se você diz, olha, 2 é maior do que 1, isso é verdadeiro, né? E 3 é maior do que 5, isso é falso. Se você constrói uma outra sentença que é 2 maior do que 1 e 3 é maior do que 5, isso é falso, porque uma delas é falsa. Mas isso, né, a gente resume, né, essas informações aí, esses valores lógicos pela tabela verdade. O ou não, né? O ou já é diferente. Em matemática, quando você diz, você tem uma sentença, nesse mesmo caso, 2 maior do que 1, verdadeiro, ou 3 é maior do que 5, isso é falso. Mas o ou, em matemática, ele só vai ser falso quando ambas forem falsas. Se uma delas é verdadeira, isso já torna a sentença verdadeira. Alguma coisa, 2 maior do que 1, ou 3 maior do que 5, isso é verdadeiro, porque uma delas é. Agora, quando você diz ou é menino ou é menina, daí é diferente, é um ou. O ou é algo que é exclusivo em matemática, né? Quando você tem duas situações. Então, por exemplo, quando você diz, né, uma pergunta, assim, uma piadinha muito comum, quando você fala assim, né, a esposa do lógico, ela teve um bebê, uma pessoa foi visitar, né, a esposa lá e o filho e pergunta, é menino ou menina? E a resposta de um lógico é sim, né, porque uma das, né, ou é menino ou é menina, né, então a resposta lógica é sim, é menino ou menina. No caso do se, então, como 2 maior do que 1 é verdadeiro, aquilo que eu estou supondo é verdadeiro, mas o que estou concluindo, 3 maior do que 5 é falso, então, se verdadeiro, então falso, isso é falso. Porque se o que eu estou supondo é verdadeiro, eu deveria concluir algo verdadeiro. E no caso se e somente se, 2 maior do que 1 é verdadeiro, mas 3 maior do que 1 é falso. No caso se e somente se, será verdadeira quando eu tenho ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então aqui eu tenho uma verdadeira e uma falsa, nós veremos que isso daqui é falso pelas regras que são colocadas. Esses são os conectivos que a gente vai desenvolvendo lá no curso de Bases Matemáticas, os conectivos que a gente usa para construir, né, essas relações, né, as afirmações, os teoremas na matemática, né, e as demonstrações e toda a teoria que vai sendo construída. Lembrando que Bases Matemáticas é um começo, né, a gente não termina, a matemática não termina em Bases Matemáticas, ela vai muito além, isso é só um começo. A lógica matemática, ela é esse sistema que admite 2 princípios, né, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, né? A gente tem esses valores lógicos verdadeiro e falso e a gente admite esses princípios e nós temos os conectivos, né, que são usados, né, para construir também essa teoria e a gente tem as sentenças compostas. E a partir desses conectivos também, né, a gente constrói as sentenças compostas, consegue olhar para
validade, né, o valor lógico disso e também a negação, né? A gente constrói a negação de cada uma dessas proposições, né? Mas é isso. Então, inicialmente, né, o passo inicial aí é entender, né, as regras, entender os conectivos e também como se constrói a negação, mas isso é o passo inicial, né, para se construir depois toda a teoria, né?